As pessoas que ficam apostando nessa aposentadoria, nesse parar de trabalhar para ser feliz, é que elas, em geral, quando tem essa ideia, elas morrem, em média, 5 anos depois que se aposentam. A gente tem que entender que às vezes você não vai estar no melhor lugar, mas você ainda assim vai poder ser um ser humano melhor ali. Um adulto que não vai ter confiança, então você vai só deixando de ser você mesmo, porque você nem sabe o que é você. Quanto mais você deixa de ser você, mais você perde a autoconfiança. Entendi. Você só pode ter confiança naquilo que você sabe que existe, com quem você pode contar, né? Tem uma brincadeira que eu sempre falo, ai de mim se não fosse eu. Porque assim, todas as vezes que eu tive que sair de uma situação muito difícil, eu cheguei pra mim mesmo e falei, não adianta você ficar aí deitada, não adianta você lamentar ou reclamar. O que adianta é seguir a vida e fazer mais e melhor. Botar o bloco na rua, como diria Ana Beatriz. Botar o bloco na rua, vamos botar o bloco na rua. Agora, pensando aqui, Bia, igual a gente falou essa questão do trabalho, né? Quando a gente não se é quem somos no trabalho, tem esses problemas, igual a gente viu da própria pandemia. E quando a gente para de trabalhar, como é que fica? Porque a gente viu que o fator 1, né, no caso, seria quando a gente não é nós mesmos, né? Como são as máscaras sociais que a gente usa e parará e pororô. Mas e quando a gente não precisa mais usar essas máscaras porque a gente não trabalha, que é onde a gente vive a maior parte do tempo? A pior coisa de parar de trabalhar não é o fato de parar de trabalhar. Pior coisa para a longevidade e que acaba atrapalhando a longevidade é que a maioria das pessoas trabalha sem sentido e propósito e essas pessoas ficam adiando para ser feliz depois que se aposentar. Então, e o que acontece? Quando elas fazem isso, quando elas chegam na aposentadoria, elas não têm mais energia para viver uma opção de coisa, estão adoecidas em geral. Então a culpa não é do trabalho, igual eu sempre penso, né? Não, a culpa é você trabalha para quê? Para somar na sua vida e somar na vida dos outros? Ou você só trabalha esperando a aposentadoria para ser feliz? Entendi. A maioria das pessoas que só trabalham para sobreviver e não para viver, e né? Não para, eu diria, para evoluir de alguma maneira, né? E não precisa ser um trabalho extraordinário. A forma como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho já pode ser um processo evolutivo muito interessante. Então, o que acontece é que as pessoas, você não viver o aqui e agora, deixar sempre, vou ser feliz quando me aposentar, quando você chegar lá, não vai ter felicidade. Porque você nem sabe o que é o conto de felicidade. Você está cansado, também, né? você está... E você liga que você vai... não vou fazer isso agora, não vou fazer aquela viagem, porque quando eu me aposentar, não vai ter energia para fazer. E a maioria dos não vai estudos... ser a mesma experiência, né? Não vai ser. Porque a felicidade é o caminho que você vai fazendo e vai tendo orgulho de estar fazendo aquilo, que vai aumentando a tua autoestima no caminho, né? É o que vai te dando força, assim, é o que vai te dando força, né, do tipo, tem horas que vem problema, você olha pra trás, não, mas eu já construí tanta coisa legal, vamos continuar. É o famoso clichê, o que vale a jornada. É a jornada, mas é o que vale mesmo. Então, o que os estudos mostram é que as pessoas que ficam apostando nessa aposentadoria, nesse parar de trabalhar para ser feliz, é que elas, em geral, quando tem essa ideia, elas morrem, em média, 5 anos depois que se aposentam. Caraca. E a gente pensando assim, né? Como seria escolher como que a gente pode escolher um trabalho ideal que a gente possa sobreviver e evoluir, igual você falou? Eu acho que ninguém começa no ideal, né? Mas se você puder estar dentro de algo que te seja confortável, que o teu corpo reaja com alegria interna. Por exemplo, você, quando eu fui médica, trabalhar em pronto-socorro é muito ruim, é muito estressante. Em CTI também, o paciente está sempre, em geral, em coma ou saindo do coma. Estressados, né? Muito estressado. Então, assim, não se dá para viver a vida inteira no pronto-socorro, porque é muito estressante. Mas uma vez lá, você tem que fazer daquele lugar um lugar bacana para estar ali. E às vezes você não consegue isso exatamente com o paciente, que chega num nível de estresse horroroso. Mas você consegue montando uma relação boa com os seus colegas de trabalho, todo mundo se ajudando. O período que eu dei plantão, meus colegas de trabalho eram muito legais. Muito legais. A gente sempre fazia
de uma maneira que fosse melhor para todo mundo. A gente dividiu o plantão em horários, mas se alguém precisasse, se chegasse um acidente, alguma coisa, a gente ia lá, chamava, o pessoal ajudava. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes você não vai estar no melhor lugar, mas você ainda assim vai poder ser um ser humano melhor ali. Agora, pensando aqui, né, tirando só uma dúvida da Conceição que mandou aqui pra gente, no plantão de verdade, é igual no Grey's Anatomy, que as pessoas brigam pra ver quem que vai atender, pra quem vai suturar, pra quem vai... Dependendo, geralmente quem briga são os residentes, os Porque eles querem estagiários, fazer? para ganhar mais prática. Que- Os chefes não brigam. Ah, já fizeram, Já né? fizeram. Mas Entendi. é natural, e principalmente o pessoal que quer fazer cirurgia geral. Entendi. É Porque normal. vai pegar... Então, olha só, você que Pega assistiu mais Grey's Anatomy, experiência, tem um pega certo mais experiência. Não, realismo, né? e dá para entender. E quando o colega chega, poxa, Bia, mas eu quero fazer cirurgia geral. Tá bom, então vai lá. Então até isso, você entende que o outro, ele precisa disso. E olha que legal, né? O pra outro ele fazer já sabia residência. que era algo que ele queria. Então, Sim. quando ele sabe o que ele Por que quer e não? consegue passar pro outro, fica até melhor a Por convivência. que não, né? Não precisa fazer essa... Uma das disputa. coisas que a gente conseguiu trazer com esses estudos foi que nas zonas azuis, né, de Okinawa, a outra eu sempre Sardenha. esqueço o nome, na Sardenha, ele lá no Oriente, né, eles Okinawa. usam muito o termo de o Ikigai, né? O Ikigai. Uhum. É um E termo o japonês, né? Isso, e é bem legal porque eles focam lá no que você é bom, pelo que você é pago, o que o mundo precisa e o que você ama. E no meio disso tudo tá o Ikigai. E olha que legal se a gente for olhar isso. Não, isso é a glória da vida, né? Porque o que é o Ikigai? É você saber quais são os seus talentos, você gostar de exercê-los, você ganhar para isso e com isso se tornar uma pessoa melhor e ainda mais somar na vida dos outros. Isso é a glória da vida, eu digo que é a glória da vida. E olha que legal como tá tudo, como é que eu vou dizer, equilibrado, como Isso aqui você é falou. somar no mundo. Então isso aqui seria o que a gente chama de somar no mundo, que o mundo precisa. Isso aqui seria eu conseguir que meus talentos me sustentassem. Então, olha aqui. E no que você é bom, no seu talento, o que você ama. Quando você é bom numa coisa e você começa a fazer com dedicação, você passa a amar aquilo. Porque o amor é uma construção. Sim. Né? É que nem quando você se predispõe a amar alguém, você vai construindo. Então, o Ikigai nada mais é do que quando você junta sentido e propósito. Sentido é eu descobrir o que eu sou bom, começar a amar naquilo que eu sou bom, ser pago por isso, né? E ainda somar com o mundo. Isso é a glória da vida. Entendi. Eu digo que é a glória. Agora, a glória da vida, agora que eu quero saber como é que a gente pode ser pago pelos nossos talentos. Por exemplo, que igual a gente descobriu que o talento a gente lembra lá da infância, a gente volta. Como que a gente consegue... A origem da palavra talento era uma moeda. Era uma moeda com que você pagava. Isso. Então, assim, viver do seu talento é algo histórico, está na origem da palavra talento. Tá? Então, como é que a gente pode... se eu gosto de uma coisa... Eu me lembro que eu gostava de algumas coisas, eu gostava muito de biologia. E ainda lá no ginásio, eu dava aula particular de biologia. Entendi. Então, Eu já ganhava dinheiro. Por quê? A biologia já era em mim uma coisa que me trazia uma atração enorme. Aí como você estudava mais ela, sabia mais dela, você... Entendi. Então é quase Então, que... o Ikigai não precisa ser... Tem momentos da vida que o teu Ikigai é um. Quando eu gostava de biologia, daquele como é que funciona o corpo, como é que funcionam os neurônios, eu já gostava disso. Quando eu vou e for estudando mais, eu me torno melhor naquilo, eu vou amando aquilo, isso eu nem sabia que eu ia fazer medicina, tá? Mas eu já fui fazendo. E eu dava aula particular, era paga para isso. Olha que sensação maravilhosa, com 12, 14 anos você já ganha dinheiro para estar fazendo uma coisa que você gosta. Então, olha só que bacana. Pra quem tá em casa e tá se perguntando, né? Mas às vezes meu talento não dá dinheiro. Dá uma jogada no Google, né? Tipo assim, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro sendo bom nisso, naquilo, porque às vezes vai te dar uma, como é que eu vou dizer? Uma luz. Eu acho direção. que você pode ter muitos talentos, ainda tem isso, porque tem gente que acha que vou esperar o talento divino. Você pode ter muitos talentos. E o talento é algo que a gente pode treinar? Claro. O talento treinável vira o que você vai amar. Entendi.
Ou O seja, Ikigai para mim não é nada novo. Tudo que está sendo dito aí, a filosofia já dizia. Sim. Se não- Mas é bacana. Não sei se fala Tá. aqui, mas o Ikigai é bem Razão antigo de também. viver. O Ikigai, se não me engano, vem desde a época dos samurais, assim, né? É, porque a filosofia, antes de Cristo, né, os filósofos já falavam muito disso. A razão por que viver, a razão de ser, transcender, né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda isso, entenda que a gente pode ter propósitos e sentidos de vida, não precisa ser um só, não. Você, como adolescente, pode ter um sentido e propósito. Você, no adulto jovem, pode ter outro. Mas todos vão estar ligados, em essência, àquilo que você faz, que você gosta de fazer, e você vai se aperfeiçoando naquilo que você tem maior facilidade e gosta de fazer. Entendi.